Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Lembra da nossa última aula que a gente trabalhou conceitos básicos da citologia? Onde a gente falou que a célula é a menor unidade funcional e estrutural de um ser vivo e que aí a gente tinha dois tipos de células, procariontes e as eucariontes. Procarionte vem de primitivo, ou seja, é uma célula um pouco mais primitiva do que o eucarionte. Eucarionte significava que ela era bem delimitada por membranas. Procarionte significa que ela não era bem delimitada por membranas. Ou seja, a célula eucarionte era um pouquinho mais complexa do que a célula procarionte. Porém, não significa que ela é melhor. Porque igual as bactérias têm células procariontes e sobrevivem muito bem. Até porque tem bactéria pra caramba, né? E aí a gente vai falar uma coisa muito importante que toda célula tem, que é a membrana plasmática. A membrana plasmática ela é extremamente fundamental porque ela separa o meio interno do meio externo, certo? Igual a gente fez uma célulazinha aqui, então ela está separando o meio externo do meio interno. Eu fiz ao contrário aqui, você percebeu, né? Meio externo do meio interno. Então ela delimita a célula, ela tem essa capacidade de delimitar. Certo? A célula, ela tem uma outra função muito importante que é a permeabilidade seletiva. Ou seja, ela consegue selecionar tudo que entra e tudo que sai da célula. Isso é muito bom, é muito importante, porque nada que ela não queira não entra. Legal? Ou seja, até a célula consegue selecionar tudo que entra e sai dela, e você não. Não, mas vamos focar aqui na aula. Os dois exemplos que eu coloquei aqui são o etanol e alguns gases, que são oxigênio e CO2. Ou seja, o álcool entra com muita facilidade na célula, atravessa esse sistema de bicamada de fosfolipídios muito fácil. O oxigênio e o CO2 também, até porque a gente tem que respirar, a gente tem a nossa respiração, certo? Então imagina se esses gases tivessem dificuldade, principalmente o oxigênio, tivesse dificuldade de entrar ou sair. Então teria muito trabalho para a gente conseguir respirar. Outra coisa que é muito importante lembrar é que a membrana plasmática é viva, elástica e fluida. Ela tem um modelo chamado mosaico fluido, onde ela aqui, ó, ela flui. Ela é um modelo muito leve, muito simples, então ela fica fluida, como se ela estivesse num bailão, como se ela estivesse dançando num bailão. Então ela não para de dançar, ela fica com sua fluidez. Legal? Então o que a gente vai prestar atenção para falar de membrana? A membrana é uma bicamada de fosfolipídio. O que é um lipídio? É isso daqui, ó. Isso aqui é um fosfolipídio, legal? Porque ele tem a cabeça polar, polar gosta de água, e a cauda apolar, ou seja, então ela é hidrofílica e hidrofóbica ao mesmo tempo. Por quê? A cabeça dela é hidrofílica, ela gosta de água. Fílica significa filia, significa amigo. Fóbico significa medo, ou seja, aqui tem medo de água. Essa partezinha aqui, essa raizinha dele aqui, tem medo de água. Porém, a cabecinha gosta de água. Então, sempre a cabeça vai ficar voltada para o meio aquoso. Lembra aqui, ó? Tá vendo? Intracelular, ou seja, aqui tem o eloplasma da célula. Tem água, sais minerais, e ela gosta. Tanto é que tem o fosfolipídio voltado aqui, certo? Com a cabecinha para baixo. Só que no meio não vai ter permissão de água, porque não gosta, entendeu? É um clássico exemplo, peraí, deixa eu pegar um giz aqui, seria quando sua mãe vai fazer um macarrão, sabe? Quando sua mãe vai fazer um macarrãozinho, e ela joga um olhinho no macarrão, e aí o que acontece com esse óleo? Ele não fica junto e separado, tipo assim, fica toda a parte com óleo, fica todo mundo junto. Por quê? Forma uma bolha. Porque a cabeça ali, ó, gosta de água, então fica voltado para água. Porém, a sua raiz não gosta, fica tudo assim, ó. Legal? Deu para entender um pouquinho o exemplo da diferença de hidrofílico e hidrofóbico? Então, hidrofílica significa que gosta de água. Hidrofóbico já não gosta, certo? O que mais que a gente vai ter na membrana? Sempre assim, ó. Pensou em membrana? Pensa assim, bicamada de fosfolipídio mais proteína. Isso daí qualquer membrana tem. Isso qualquer membrana tem. Porém, glicoproteína, algumas têm. A animal aqui, que é o exemplo que a gente está dando, vai ter, certo? Então eu peguei um exemplo mais complexo de membrana para a gente conseguir trabalhar melhor. Então, o que vai ter? Proteínas integrais, que são proteínas que passam pelo meio inteiro da membrana. Ou seja, elas facilitam alguns acessos, alguma entrada de substância. Então você pode perceber que aqui no meio, ela tem um caninho no meio, onde ela vai conseguir facilitar o acesso dessas membranas, certo? Só que ao mesmo tempo a gente vai ter proteínas periféricas, que ficam onde? Na periferia da célula, que são essas daqui.
também podem ser chamadas de proteínas excêntricas, que excêntricas significa que também fica na parte periférica na parte periférica da membrana. Legal? Então pensa assim, ó, proteínas integrais facilitam passagem de solutos. Legal? Facilita muito, facilita muito. Passa sempre por aqui. Aqui já não passa, porque passaria só pela metade. Então elas funcionam como enzimas, entendeu? Enzimas que catalisam, facilitam o processo de muitas coisas. Outra coisa que é muito bom que a gente tem na célula animal, mas não tem na célula vegetal. Não tem na célula vegetal, só tem na célula animal. São esses negocinhos aqui que a gente chama de colesterol. Ou seja, para que o colesterol funciona aqui? Lembra que eu falei para vocês que a membrana aqui, ó, fluida. Só que esse colesterol ele dá uma rigidez para essa membrana. Ou seja, ele não deixa que ela fique tão fluida. Então ela fica aqui no bailão, mas fica contida. Porque senão ela vai ficar muito mole, vai ficar muito flácida. E aí não é bom. Entendeu? Por isso que tem que ter um pouquinho de colesterol. E só tem na célula animal. Vegetal não tem colesterol. Então toda vez que sua avó falava assim, você come muita batatinha frita, tu vai aumentar muito o teu colesterol, é mentira, porque colesterol só tem em célula animal. Não vai ter colesterol em célula vegetal. Só tem colesterol em célula animal. Legal? Outra coisa que é muito importante que a gente tem aqui são esses negocinhos que parecem um cálice, que a gente deu o nome de glicocálix. Certo? Se ele estiver em cima de uma proteína, a gente vai dar o nome de glicoproteína. Se ele estiver em cima de um lipídio, a gente vai chamar de glicolipídio. Mas, de modo geral, se chama glicocálise. Professor, o que significa glicocálise? O que ele faz? Ele faz um reconhecimento celular. Ele se comunica. Tudo que chega aqui por fora, quem faz o reconhecimento é o glicocálise. Ele que sabe o que ele vai mandar para dentro, ele que sabe o que vai mandar para fora, ele domina tudo. Ele faz o reconhecimento, a comunicação celular, ele fala com outras células, ele tem essa habilidade. Se a gente não tiver o reconhecimento do glicocálise, a célula fica muda, como se ela ficasse muda. Ela não consegue transmitir nada para outra célula. E aí a gente perde muita informação, certo? Um bom exemplo seria, tipo, se você fizesse, sei lá, tu bebeu demais e, porra, vai precisar de um... Bebeu demais, não... Calma, tu bebeu demais e não tomou muita água, bebeu muita pinga e não tomou água, comeu muito sódio. E aí tu vai, porra, perder um rim. Tu vai precisar de outro rim. Aí tu achou um doador de rim. Tu coloca o rim, só que aí tu tem que tomar remédio o resto da sua vida. Por quê? Aquele rim não é teu. Então sua célula não consegue fazer o reconhecimento, certo? É tipo isso que faz o reconhecimento da glicocálise. Toda vez que você, tipo, coloca alguma coisa que não é teu no teu corpo, por mais que seja um órgão, qualquer outra coisa, se você não reconhecer, ele vai querer matar. Então quem faz o reconhecimento é o quê? Glicocálise, certo? Cara, eu acho que da membrana eu falei tudo pra vocês, certo? Ó, lembrando, então o que é uma membrana plasmática? Toda célula tem? Toda célula tem. A membrana é uma bicamada de fosfolipídio, onde a sua cabeça é hidrofílica por ser polar e a sua raiz é hidrofóbica por ser apolar. Professor, outra curiosidade, por que tem essa perninha aqui, ó, desse jeitinho, dobradinha? É tortinha assim mesmo? Sim, é tortinha, porque ocorreu uma insaturação. Isso daqui é um ácido gráfico, não consigo falar direito. Ácido gráfico, não consigo. Mas é um ácido gráfico. Então, ocorreu uma insaturação aqui, na qual deixou a perninha tortinha. Insaturação vocês vão estudar melhor em química orgânica. Então, isso daqui é uma cabecinha de fosfolipídio, legal, onde ocorreu uma insaturação no ácido gráfico e a perninha ficou tortinha. Então, a membrana plasmática é bicamada, anota, grava, porra, faz uma tatuagem escrito. Bicamada de fosfolipídio. Legal? O que passa aqui com facilidade na membrana? O que vai passar aqui com facilidade? O2, oxigênio, CO2, legal? Álcool, passa tudo aqui, ó, com facilidade, ó. Vai passar, ó, com facilidade, legal? O que não vai passar com facilidade? Íons, e tem que passar por onde? Proteínas integrais, tipo aqui, ó, legal? Não vai passar com facilidade, tem que passar por onde? Por esse canal aqui. Legal? Glicose tem que passar por aqui também, não tem como passar por aqui assim, ó. Não tem facilidade, não vai conseguir passar. Legal? Quem faz o reconhecimento celular, a comunicação, uma estrutura chamada glicocálise, certo? Quem dá um pouco de rigidez na membrana, aqui ó, colesterol, não tem em célula vegetal, só vai ter em célula animal. Legal?
Por isso que eu falo aqui, ó, essa parte aqui, ó, glicoproteínas, não tem em todas as células. Mas proteína tem em todas as células. E a bicamada de fosfolipídio tem que ter em todas as células. Legal? Galera, a aula ficou um pouco rapidinho, desculpa demorar para gravar, mas o que eu tinha para falar para vocês é isso. Se surgir dúvida, me chama. Beijo, eu te amo. Tamo junto.